Saudações, irmãos em Cristo Jesus. Queridos, eu estava indo para uma oração a uma outra localidade, porque eu estou, a partir desse ano de 2024, eu estou dirigindo uma outra congregação. Eu dirigi uma congregação por 15 anos, né? Por 15 anos eu dirigi uma congregação e a partir de janeiro de 2024 houve um remanejamento, né, dos dirigentes e eu fui para a congregação que eu estou servindo agora, que é na localidade de Alto Moledo. Eu sou do distrito de Gironda. Eu sou evangelista, né? Meu nome é Marcos Roberto Rosa. Eu sou evangelista, mas também eu somo o pastoreio de uma congregação. Então, quando você é um evangelista, segundo a visão, né, americana, né, quando você é um evangelista e pastoreia uma congregação, eles dão o título de evangelista pastor, tá? Aí automaticamente você é chamado de pastor e tudo bem. Bom, não consegui ir na oração porque a estrada estava bloqueada por um carro que ele atravessou na estrada por conta das chuvas e nós não conseguimos passar no acesso. Esse acesso da minha casa lá dura em torno de 10 minutos, 8 a 10 minutos, mais ou menos. Menos até que isso se formos numa condição normal. Mas hoje estava chovendo, está chovendo ainda, né? Então não consegui chegar na oração. Lamento, porque eu tinha me programado para estar na oração de hoje, que é a oração da juventude, né, da mocidade Nova Vida do Alto Moledo, que estão orando para o pré-congresso agora em março de 2024, nos dias, se não me engano, é 8 e 9 de março, é um sábado e domingo, pré-congresso Umadeir em Alto Moledo, né? Tem um tema importante a ser explorado, um tema muito importante, até que todos cheguem, né, à estatura de Cristo, a mente de Cristo, que sabe que quem tem a mente de Cristo, né, está completo, está entendendo? E eu estava vindo no caminho, pensando em muitas coisas que acontecendo na sociedade, na vida dos seres humanos, no mundo, a qual o Brasil e nossa região, nosso estado do Espírito Santo também é incluído. E pensando um pouco, me veio uma seguinte mensagem: socorro, né? Veio a mensagem de socorro, né? Socorrendo aqueles que estão abatidos, né? Afligidos. É uma mensagem assim, né, de socorrer os feridos, né? O título correto, que eu estou lembrando agora, que é a mensagem que veio no caminho, socorro, né, aos aflitos, né, aos que estão passando por aflições, ou melhor dizendo, socorro aos feridos no campo de batalha. Ou seja, a vida cristã, ela não é só de cobranças, né? Cobranças de posicionamento, cobranças de estar na doutrina, cobrança de viver com o próximo, do bom relacionamento com o próximo, que isso é importante, tá? O bom relacionamento com o próximo é a chave que vai levar muita gente ao céu. Alguns se preocupam muito com outras coisas e esquecem desse detalhe, né? Mas não é isso que eu quero tratar, não. Eu quero tratar do socorro aos feridos. E Jesus, ele disse isso. Lembra do capítulo 11 de Mateus, do versículo 28 a 30, que diz:
vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu, Jesus falou, vos aliviarei. Só que eu quero ler aqui também, para fazer um paralelo, no capítulo 11, versículo 28 a 30 de Mateus, eu quero fazer um paralelo com 1 Tessalonicenses, capítulo 5, apenas o versículo 14, né? 14, podemos ler até o 15, né? Mas o 14, que vai dar uma síntese naquilo que nós queremos colocar aqui, da intenção de Deus. Olha, compreender a vontade de Deus é muito importante no processo da vida cristã. Ser cristão apenas, ser obreiro apenas, ser ministro apenas não resolve. Precisa compreender a vontade de Deus. Se isso não for, se a vontade de Deus não for colocada em evidência como primeiro plano da nossa vida, é complicado. Tá? Podemos até ir longe por um período, mas somos sujeitos à queda e à derrota. Mas o assunto que eu quero falar é do socorro aos feridos. Paulo, no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, no versículo 14, ele dá ali nas suas considerações finais, nos preceitos finais e saudações, ele deixa a seguinte mensagem: rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. Ponto, uma parte. Tem que tratar desse pessoal que anda em desordem na casa de Deus. Agora, nós sabemos que temos que tratar desse pessoal, mas também Paulo fala: consoleis o de pouco ânimo. Também faz parte do processo. Aquele que acha que deve estar sempre cobrando, só cobrando dos outros, e esquece desse processo, ele nunca vai sentir a dor de quem está ferido. Compreendeu? Consoleis, verso 14 ainda, consoleis o de pouco ânimo, sustenteis os fracos. Sabe, irmãos, tem pessoas que ele está fraco, mas ele quer chegar lá, mas ele não tem força. Quantas pessoas já chegaram perto de mim, até o obreiro mesmo, falou: Marco, eu estou muito fraco, eu quero ir, eu quero lutar, mas eu estou com uma fraqueza muito grande. Quando a pessoa fala assim, quando a pessoa chega a abrir a boca dessa forma, é porque está crônico a situação dela. Pode estar acontecendo muitas coisas na vida dessa pessoa que pode estar confrontando a sua fé. Né? Outro sim também no versículo 14: sejais pacientes para com todos. Se aquele que é sobre nós, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, ele é longânimo, por que eu tenho que ser diferente? Por que eu tenho que ser indiferente à vontade daquele que me chamou? Você compreende? Você já observou, você já percebeu os feridos da igreja onde você está? Você já conseguiu perceber os fracos na sua igreja? Talvez eles estão gemendo e você não consegue ouvir, porque a sua mente está direcionada a uma coisa apenas. Quantas das vezes Deus colocou essa situação para que você observasse e você não observou? Isso vai ser cobrado. Já imaginou? Se aquela frase do capítulo 7, versículo 21, 22 de Mateus seja usada contra nós? Vem cá. Estive doente, tem também ali, estive doente e não fosse me ver, me visitar, ou nem ao menos orou por mim, talvez não deu para ir, não orou por mim. Prestou atenção? Então, Paulo, ele traz a evidência aquilo que Cristo apresentou enquanto esteve aqui. Tudo isso que os apóstolos falam, que o apóstolo Paulo fala, não é exclusividade dele, não. Ele trouxe um aprendizado de Cristo. Os apóstolos, todos eles. Agora, o que aperta mais é você saber que tem alguém fraco,
necessitado, doente, triste, desanimado, passando angústias terríveis, às vezes você julga que ele está em pecado, você julga que ele está mal, você tem uma outra interpretação dessa pessoa, mas não consegue compreender a vontade de Deus sobre aquela pessoa. E muitos não conseguirão entrar nas mansões celestiais, talvez por inércia daqueles que não conseguem perceber a vontade de Deus sobre as pessoas. Porque nem todos os problemas das pessoas estão relacionados ao pecado. O pecado é uma consequência que nós herdamos, mas talvez a pessoa não está em pecado. Ela está cumprindo todo o protocolo certinho, obedecendo, guarda, mas ela está fraca. Ela tem com pouco ânimo. Quando você pega essa parte aí do consoleis aqui, ó, né? Os de pouco ânimo. Você sabe por que essa pessoa está desanimada? Você sabe por que essa pessoa desanimou? Quais foram os motivos que levaram essa pessoa ao desânimo? Essa pessoa, ela era uma pessoa diligente, aplicada, ela estava sempre presente, ela corria atrás, ela se apresentava, se disponibilizava, quase não dormia, dava o seu melhor, mas um momento na vida dela as coisas não passaram a funcionar. Vamos deixá-la morrer? Vamos deixar ela perder o ânimo? Vamos deixar que ela perca as benevolências de Deus? Não. Se realmente nós compreendemos a mente de Cristo, a vontade de Deus na nossa vida, nós vamos socorrer essa pessoa. Nós vamos dar as mãos a essa pessoa, porque quando ela estava bem, ela não media esforço para poder estar presente, ajudar as pessoas, correr atrás. Mas quando chegou a vez dela, ela não foi agraciada conforme deveria. Não por causa de Deus, porque Deus está vendo. E Deus, Ele vai dar a condição àquela pessoa. Mas e você? Lembra de Esther? Só para nós fecharmos aqui, porque já está longo o nosso bate-papo, a nossa conversa, a nossa palavra, eu estou colocando aqui para você. Lembra de Esther? Quando Esther foi aceita no reinado, ela era uma hebreia, estranha aos costumes daquele país, e os israelitas estavam prestes a morrer, com data marcada e tudo. Mas o seu tio foi lá e falou com ela: olha, se a pessoa, o povo inteiro sabendo que ia morrer, ia serem todos dizimados, sem poder fazer nada, subjugados por outra nação. O tio dela falou: olha, Deus vai dar livramento a Israel, mas e você e sua família? Porque Esther, por um momento, ela não tinha consciência da situação que estava acontecendo. Mas quando ela recebeu a notícia, tomou um choque de realidade, ela chamou as meninas, as suas servas, para jejuar, convocou a nação, o seu povo, para um jejum, e Deus deu o livramento. Há momentos, irmãos, temos que deixar as nossas diferenças de lado. Eu não gosto dele porque ele é isso, eu não gosto dela porque ela é isso. Ela é uma abençoada, mas eu não vou com o perfil dela. Deus não quer saber disso. Isso são coisas de ser humano. Deus não quer saber disso. Ele quer saber que nós cumpramos com a vontade que Ele colocou na nossa vida. Se nós resistirmos a isso, vamos ser reprovados. Quantas pessoas que choram na igreja, talvez está passando um problema em casa, talvez está desempregado, talvez está com conflito existencial, conflito de identidade. A pessoa quer conversar, mas ela não sabe com quem falar. Ela tem vergonha de conversar. Então, que nós sejamos sensíveis à vontade de Deus e cumpramos a vontade de Deus, que não é só no combate, não, porque
muitos que querem só combater, precisam ouvir, talvez o seu chefe, talvez o seu pastor, talvez o seu pai ou a sua mãe está querendo te passar uma mensagem que vai te salvar, você não consegue ouvir. Lembre-se disso. E lembre-se de uma coisa: aquele que prega a submissão tem que ser o primeiro a ser submisso. Porque se eu prego submissão e quando é o momento de eu ser submisso eu não sou, eu prejudico muita gente. Eu estou sendo melhor do que Jesus. Ele foi na cruz. E eu estou, talvez, visualizando um perigo que nem existe. Meu campo de visão está visualizando uma coisa que Deus já tratou que vai cuidar. Deus já tratou que vai cuidar. Se Deus tratou que vai cuidar, por que eu estou achando que não vai dar certo ali e tal? Quantas pessoas poderiam ser alcançadas se eu fosse submisso? Mas eu não fui. Quantas pessoas estão sofrendo agora? Eu deixei o meu eu falar mais do que a vontade de Deus na minha vida. Então, ore a Deus, para que Deus possa te mostrar aqueles que estão sofrendo na casa de Deus, seja em qualquer lugar, seja aqui no Brasil, seja na minha cidade, seja em qualquer parte, há sempre alguém sofrendo. Nós não podemos ficar achando que está tudo certo, está tudo normal, não. Pessoas choram, pedindo silenciosamente socorro. E o nosso egoísmo, o nosso achismo, nos impedem de ouvir essas pessoas, tapam nossos ouvidos, cegam os nossos olhos, atrofia a nossa consciência, a nossa mente, e não conseguimos enxergar essas pessoas. E Deus quer que enxergue. Quantas situações Deus colocou para que nós possamos enxergar essas pessoas, e às vezes nós as julgamos antes. Se Paulo, o mesmo que está pedindo isso aqui, por que Paulo falou isso aqui? Paulo, você lembra o que ele fazia antes de ser crente? Se ele tivesse que passar no seu filtro, ele passaria? Mas Jesus perdoou ele. Por que eu tenho que ser maior do que Jesus? Pense nisso. Ore a Deus para que Deus faça enxergar os que estão gemendo na casa do Senhor. Eles precisam de socorro. E eu te garanto, se eles forem socorridos, a obra de Deus ela frutificará muito mais ainda. Porque toda nuvem negativa, elas irão embora. Pense nisso. A obra de Deus é muito mais. O reino de Deus é muito mais do que nós imaginamos. Está além dos nossos olhos. Essa palavra é dedicada aos fracos na obra de Deus. Que eles sejam alcançados. Deus abençoe a sua vida, te dê a graça que você precisa no nome de Jesus.